Começa agora o Agenda 21 nas eleições 2012, uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Piracicaba, com o objetivo de apresentar ao cidadão as propostas de governo de cada candidato a partir de temas presentes na Agenda 21 do município. No decorrer de 7 blocos, com 7 minutos cada um, conversaremos sobre temas de interesse da coletividade. As perguntas de nossos convidados tomarão como base as centenas de questões enviadas pela sociedade civil e também os dados levantados em pesquisa feita pela equipe de produção do programa. Nessa edição, nossos convidados para representar a sociedade civil são Sandra Novaes, gestora de recursos humanos e de projetos da UCIP Pira 21, Roberto Palmieri, engenheiro agrônomo, gerente de projetos do Instituto Imaflora, e o professor Luiz Antônio Veloso, radialista e professor universitário, coordenador dos cursos de cinema, de rádio, TV e internet e de fotografia da Unimep. Nosso entrevistado de hoje é o economista e professor universitário Gabriel Ferrato, candidato pelo PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira. E o nosso primeiro bloco é destinado ao tema governança. Com a palavra, o nosso convidado, Roberto. Bem, boa tarde a todos. É um prazer contribuir com esse debate e parabenizar a iniciativa do Gabriel Ferrado participar conosco, de poder contribuir um pouco com as suas ideias, com o seu programa e a gente conhecer um pouco mais qual a intenção do candidato quanto a Piracicaba. Para iniciar, Gabriel, nós gostaríamos de escutar do senhor a respeito do programa Cidades Sustentáveis. Recentemente, aqui em Piracicaba, várias entidades mobilizaram para solicitar que os candidatos a prefeito assinassem um compromisso, que é o programa Cidades Sustentáveis, no qual os candidatos assumem o compromisso de, assim que assumem a prefeitura, apresentarem um diagnóstico da situação ambiental e social de Piracicaba, em termos de sustentabilidade, apresentar um plano de metas e a cada ano apresente indicadores com os compromissos de quanto que vai avançar em cada um desses itens. Eu gostaria de perguntar ao senhor, em que medida o senhor se compromete com o programa Cidades Sustentáveis? Em que medida ele é viável a sua aplicação aqui para Piracicaba? Olha, eu recebi o programa, né, li o programa, o nosso partido assinou um compromisso, né, até então não era com o candidato, era com o partido. Eu, particularmente, ao ler o programa, entendi que aquilo é uma questão de tempo para você fazer, não é? Então, não adianta o candidato sair assumindo compromisso que depois não realiza. Quer dizer, só para dar satisfação de que assinou um documento com compromisso. Agora, o compromisso com o meio ambiente existe, inclusive compromisso com aqueles indicadores, né, que tem ali no programa. Só que a diferença é que, no tempo, a gente tem que definir essas coisas. Por exemplo, vocês falam em diagnóstico, né, ambiental da cidade. Vocês dizem, não, tem 4 meses para fazer o diagnóstico ambiental. Não creio que seja assim que se faça. Tem que ter um diagnóstico? Tem que ter um diagnóstico, no tempo que for possível. Até porque o setor público exige licitação, exige convidar pessoas, né? Se você não faz da forma que você acha, mas da forma que a lei permite, né? Então, tem condicionantes na gestão pública que você tem que levar em consideração. Quanto às metas, aquelas factíveis, nós nos comprometemos com aquelas metas no tempo, né? E vamos montando as metas no tempo. Não significa, quer dizer, o conjunto do documento é muito bom, né? É de muita qualidade. E a gente tem um compromisso, não só com o documento, como a gente tem mostrado o compromisso com o meio ambiente de Piracicaba, né? Quer dizer, qualquer indicador que você pegar na cidade hoje, é uma das cidades que tem as melhores condições ambientais no país, né? Veja, aqui em Piracicaba você tem água tratada para todos, você tem rede de esgoto para praticamente todos os domicílios, à exceção, por exemplo, das favelas, que você não tem como montar rede de esgoto, e são poucas, né? A maioria já foi urbanizada e, portanto, já tem rede de esgoto. Você tem iluminação pública para todos os domicílios, você tem pavimentação asfáltica, e praticamente todos os domicílios têm pavimentação asfáltica. Alguns trechos de rua ainda faltam ser pavimentados, trechos, não são ruas, trechos, né? Nós vamos ter agora o tratamento do esgoto 100% até final de 2013 para 2014, né? Nós vamos ter agora o lixo, esse novo contrato do lixo, né? A reciclagem 100%, o tratamento do lixo, enfim. Existe já um conjunto de indicadores, de ações que a Prefeitura e o Governo Municipal já fizeram, que já estão dando resultado no meio ambiente imediato, né? Então, isso a gente vai continuar, né?
e incorporando, na medida do possível, novos indicadores e com metas aí que sejam factíveis. Não promessa, mas sim metas factíveis. Boa tarde, Gabriel. Tenho aqui uma questão que nos foi encaminhada pela sociedade civil. A administração participativa, seja na definição da forma em que será usado o orçamento municipal, ou seja, na definição das prioridades de ação do governo, também é uma tendência, com o surgimento e fortalecimento dos conselhos municipais. Piracicaba ainda engatinha nessa área, e a relação do poder público local com os referidos ainda precisa avançar muito para legitimar a participação popular nas decisões do executivo e do legislativo local. Como essa questão será tratada por seu governo? Olha, veja, Piracicaba deve ser um dos municípios que tem mais conselhos de tudo quanto é tipo, né? Para todos os setores da sociedade estão representados em diversos conselhos, né? Alguns recentes, outros mais antigos. Tal. Eu, por exemplo, como secretário da Educação, trabalhei com 2 conselhos, pelo menos, o Municipal da Educação e do Fundeb, né? Existe um problema, quando se fala em participação popular nas decisões, há que se entender que está cada dia mais difícil conseguir pessoas da sociedade civil que participem efetivamente dos conselhos. Essa é uma dificuldade, né, que tem que ser superada, mas aí depende mais da sociedade civil do que uma ação do poder público. Nós temos, além de todos os conselhos que, portanto, nos orientam em diversas decisões que a gente toma, né, no governo municipal, nós temos o orçamento participativo, que tem reuniões para elaborar cada orçamento de cada ano na prefeitura, né? Tem reuniões em cada região da cidade. São vários conselhos, né, que as pessoas participam do orçamento, na elaboração das prioridades que a gente vai fazer. Depois existe o Conselho do Orçamento Participativo, que fecha, né, essas questões e que são levadas em grande parte para o orçamento, né, que vai ser encaminhado à Câmara Municipal para ser aprovado. Eu diria a você que mais de 90% daquilo que a comunidade indicou no orçamento participativo, a gente realizou, tá certo? Às vezes você não realiza no primeiro ano, porque o orçamento não permite, mas no segundo, terceiro, você consegue fazer. Então, eu acho que em Piracicaba, sinceramente, pela experiência que a gente tem, há uma grande participação da população na elaboração de prioridades, né? Não acho... as entidades sindicais participam muito, né? Nós temos o CONESP, que é das entidades sindicais dos trabalhadores, participam com o poder público na definição de diversas questões relacionadas ao trabalhador, por exemplo, né? Desde os cursos de qualificação, né? Da segurança no trabalho, né? Nós incrementamos, por exemplo, o Sereste, né? Que trabalha a questão da segurança do trabalho da cidade, em participação com eles reconhecem que houve um grande avanço nessa questão. Então, nós temos tido, sim, participação, mesmo as entidades empresariais. Por exemplo, quando a gente foi definir quais os cursos de qualificação ou de formação técnica ou profissional para os jovens que a gente deve dar na cidade. Participaram todos, participaram os trabalhadores, participaram os empresários. Por quê? Porque a gente teria que dar cursos que, de fato, formassem mão de obra para o mercado de trabalho e o que o mercado de trabalho exigia, não é? E não você ficar dando curso, por exemplo, que depois o jovem não encontra espaço no mercado de trabalho. Então, essa participação é muito forte no governo municipal. A gente vai, claro, eu já assumi, inclusive, já tive em algumas entidades, né? Já assumi o compromisso de continuar com essa participação. A semana passada mesmo eu tive com a Sociedade de Protetores dos Animais, entendeu? Então, a gente quer construir políticas públicas conjuntamente com essas entidades. A gente vai continuar com isso firmemente. O Agenda 21 nas eleições 2012 vai para um breve intervalo e já volta. Não saia daí.
O Agenda 21 nas eleições 2012 está de volta para o seu segundo bloco, onde nós trataremos do tema acessibilidade e mobilidade urbana. Nosso entrevistado de hoje é o professor Gabriel Ferrato, candidato à Prefeitura de Piracicaba pelo PSDB. Quem conduz a primeira pergunta nesse bloco é o professor Luiz Veloso, da Unimep. Agradeço o convite e vamos falar sobre exatamente esse tema que está em pauta no Brasil inteiro. E aproveitando esse aquecimento da economia, né, do Brasil, mesmo com percalços mundiais que acabam afetando, quanto às alternativas de mobilidade, como o transporte, né, coletivo, as ciclovias, o senhor possui um plano de mobilidade para Piracicaba? Olha, em primeiro lugar, é bom esclarecer o seguinte, né? Este é um país em que dá prioridade ao automóvel individual. Não é? O governo federal vive soltando medidas, né, para favorecer a compra e o consumo de automóvel individual. Então, o município recebe as consequências disso. Essa é uma primeira questão. Bom, portanto, e que dificulta a mobilidade urbana, não é? Por outro lado, tem que entender Piracicaba, né? Você tem que pegar os 245 anos da cidade, nosso sistema viário foi construído não para veículos e nem para a quantidade de veículos que está aí. Essa é uma dificuldade, né? Portanto, não é um município em que você tenha, por exemplo, vias largas em que você possa trabalhar muitas alternativas, né? Ou se você trabalhar, olha a situação que fica, se você trabalhar alternativas, você dificulta este veículo individual que não vai ter mobilidade também. Então, é uma contradição que existe nesse país. E o município recebe essas contradições. Essa que é a questão. Bom, então o que a gente faz? A gente trabalha nos limites do possível, né? Os limites do possível são o quê? Primeiro, garantir a mobilidade urbana, com os automóveis, com os ônibus, com motocicletas, com as bicicletas, com o que for, né? Piracicaba, nos últimos 10 anos, a população cresceu 10%. Os veículos cresceram mais de 50%. E as motos cresceram mais de 120%. Então, veja, criou-se uma situação tal na cidade que, se você não fizer as intervenções viárias tradicionais, como pontes, viadutos, alargamentos de vias, né, rotatórias, a cidade provavelmente estaria num certo colapso, né? E em momentos de pico já tem dificuldades. Então, veja, quando se fala em alternativas a isso, você tem algumas coisas que podem ser feitas com algumas limitações. Então, se fala em ciclovia, né? Ciclovia, nessas vias, você diminui a mobilidade urbana, né? Mas nós temos alguns trechos que você pode fazer. Esses trechos estão sendo feitos. É mais de recreação do que fundamentalmente de mobilidade, até porque tem o problema de aclive e declive dessa cidade, a noiva da colina, tá certo? Que tem dificuldade. Isso aqui não é uma Holanda em que você trabalha no horizontal, que você tem, né, uma superfície fácil de se transitar e nem vias largas. Essa é uma das questões. Outra questão que acho que a gente tem que continuar investindo muito é no transporte coletivo urbano, né? Isso é fundamental. Estamos com uma licitação que está na Justiça. Infelizmente, enquanto isso nos for sair da Justiça, a gente não tem uma melhoria nesse transporte urbano que a gente tanto quer e tanto precisa. E necessário. E necessário, isso. E Ferrato, sobre as vias urbanas, você colocou no primeiro bloco a expansão das vias asfaltadas, que realmente foi um grande avanço que teve nesse último mandato. Agora, embora tenha aumentado a quantidade de vias asfaltadas, a qualidade dela é bastante criticada, né? O recapeamento, a qualidade do asfalto é bastante ruim, tem as operações tapa-buraco. O senhor tem algum plano em relação a isso, a melhorar, pensar também na qualidade do asfalto? Olha, a qualidade é a qualidade que tem do asfalto, não há dificuldade nisso, não. É que acontece que tem um problema de trechos do município que o solo da mobilidade, portanto, e às vezes você tem problema de rede embaixo, né, de água principalmente, que provocam, né, problemas no asfalto. Mas isso, quando é feito, a empresa responsável tem 5 anos de responsabilidade sobre aquilo. Se tiver algum trecho mal realizado, ela tem que refazer. Então isso a gente exige o tempo todo, né? O problema do município é que se todo o governo que entrasse, né, fizesse uma parte do recapeamento, a gente teria um asfalto muito melhor hoje, né? Como alguns governos, né, não fizeram a parte do recapeamento,
nós tivemos que fazer uma operação simultânea, ou seja, recapear as vias principais e tapar buraco, continuar tapando buraco nas demais. Isso cria dificuldades. Então, assim, nos tapas-buracos, a primeira chuva dá problema. Todos sabem disso, nós sabemos disso, tá certo? Mas não tem alternativa, a não ser que você tivesse recursos suficientes para fazer um recapeamento geral da cidade. Não dá, não tem recurso para isso. O que a gente está fazendo é 25 quilômetros por ano de recapeamento. Se continuar esse processo, que é que eu vou continuar, o governo Barros fez 125, eu vou fazer mais 125 recapeamentos. Com o tempo, a operação tapa-buracos é eliminada, com o tempo, né? Enquanto isso não ocorrer, a gente vai continuar, né, nessa situação. Mas melhorou muito. As principais vias têm sido recapeadas e bem recapeadas. Nós vamos para mais um rápido intervalo e já voltamos. Não saia daí. Para sua espécie continuar existindo por milhões de anos. Boa noite. Boa noite. A floresta amazônica sofre com o desmatamento. Mas desmatar não é só cortar árvores, tem também o problema das queimadas. E é isso que o nosso repórter Tino Rex vai mostrar ao vivo da Amazônia. Obrigado, Estegossauro. A situação... Ouça uma conversa gravada entre um governante e uma ambientalista. Sabia que entre 2006 e 2007, a área queimada e desmatada na Amazônia foi equivalente a 1 milhão de campos de futebol? Mas eu adoro futebol. Agora tem mais lugar para jogar bola, não é? Cobre dos governantes o fim do desmatamento na Amazônia. Aproveite enquanto você ainda pode fazer muito pela sua espécie. Senão no futuro alguém vai botar toda a culpa em cima de um meteoro. Boa noite. Boa noite. Eu sou Maria Clara de Souza, sou Fábio Silva Lima, sou Orlando Barreto Pereira, eu sou Gilvana, eu sou Lourenço. Ajude a família Brasil a crescer. Para fazer o registro de nascimento, basta ir ao cartório mais próximo ou se informar sobre serviços itinerantes e mutirões. E com ele é possível tirar RG, CPF e carteira de trabalho. O registro de nascimento é grátis e é um direito que dá direitos. Governo Federal. Brasil, um país de todos. O Agenda 21 nas eleições 2012 está de volta, hoje conversando com o candidato Gabriel Ferrato, do PSDB. Nesse terceiro bloco, o tema é adensamento urbano e geração de empregos. E para a primeira pergunta, nós convidamos Sandra Novaes, da OCIP Pira 21. Gabriel, apesar do crescimento, né, da economia, ainda é difícil a criação de empregos para jovens que passaram por medidas socioeducativas como os da Fundação Casa. Qual é o seu plano de governo para esses jovens, né, de oportunidade de trabalho e renda para essa população? Olha, em primeiro lugar, precisa criar emprego, né? Certo? Quer dizer, essa é uma questão central. Para os jovens, né, os jovens só vão ter mercado de trabalho se houver investimento. Isso é uma questão econômica, né? Não tem saída. Seja o público, seja o privado, né? O que a gente fez nesses últimos 8 anos e pretende continuar fazendo, né, é a atração de investimentos para que gere oportunidade de emprego. Essa é a primeira questão, né? Foram 40 mil empregos gerados nos últimos 8 anos. E eu tenho percorrido, né, as fábricas, o comércio, os prestadores de serviços nesta campanha e tenho visto um número enorme de jovens que estão empregados, né? E eu tenho dito isso, ó, se a gente não tivesse feito esse esforço de investimentos na cidade, de atração de investimentos, né, esses jovens provavelmente não teriam oportunidade de emprego. Essa é uma primeira questão. A segunda questão que você coloca é uma das questões mais sérias desse país, né, que é a questão da formação profissional, né? Às vezes se pensa muito na questão do ensino superior, né? Eu acho até que é um equívoco, há uma inversão nesse país com relação a isso. Na verdade, grande parte dos jovens que vêm das classes de uma baixa escolaridade familiar, por exemplo, o que eles precisam é oportunidade de emprego, né? Mas para ter oportunidade de emprego, né, e não é porque eles não almejam a universidade, tem que entender isso. Tem gente que quer que esse jovem almeje a universidade, ele não almeja.
Né? Se ele não almeja, você tem que dar uma outra oportunidade para ele. E a oportunidade que você dá é formação técnico-profissional. Né? A gente tem trabalhado na cidade com o quê? A gente trouxe 2 novas escolas técnicas, uma federal e uma estadual, trouxemos a FATEC, né? E ampliamos os cursos em parceria com outras instituições e escolas, o COTIP e outras, de formação técnico-profissional, incluindo a formação técnica no ensino médio também, de tal forma que o aluno que faça o ensino médio também saia com alguma profissão ali. Se a gente conseguir fazer isso com alguma qualidade e expandir principalmente, que aí a dificuldade é expandir isso, eu acho que a gente oferece oportunidade a esses jovens. Não há saída que não seja a educação profissional, principalmente, particularmente para esses jovens. Eu fui, quer dizer, a maioria, eu e outros, né? Como é que a gente estudou no superior? A gente primeiro tinha um emprego, oferia uma renda e ia estudar à noite, no horário que dava, não é isso? Quer dizer, para esses jovens, acho que esse também é um caminho a ser perseguido, né? Que é a formação profissional, principalmente no período do ensino médio. Obrigada. Gabriel, uma das alternativas que é considerada sempre positiva é exatamente a geração de novas oportunidades e também acertar o posicionamento de vários empreendedores, que na realidade aí é um incentivo ao micro e pequeno empreendedor, né? Tranquilamente isso ajuda também e beneficia a própria prefeitura com a arrecadação de impostos, né? Existe algum plano seu, né, em termos de governo, para apoiar ou para incentivar esse ponto do micro e do pequeno empreendedor? Nós já temos, né, funcionando, por exemplo, a desburocratização total para a abertura de uma empresa, né? Total. Isso, em uma semana você consegue abrir uma empresa hoje em Piracicaba desse tamanho, né? Micro. Que não precisa analisar impacto ambiental, nada disso. A legislação é toda federal e já avançou, né? A legislação federal permite já atender os micro, né, empreendedores e tudo mais. Então, do ponto de vista local, você não precisa fazer nada mais senão desburocratizar, e isso a gente já fez. O que nós estamos pensando daqui para frente, né, é se seria possível criar por exemplo, um distrito industrial para pequenas empresas. Inclusive porque tem dentro da cidade funcionando empresas industriais até, junto com residências. Se nós conseguíssemos deslocar essas empresas para um distrito próprio para elas, né, você teria uma questão ambiental que você estaria resolvendo, né, e da qualidade de vida, né, das pessoas. Isto é uma vontade, isso a gente tem vontade de fazer. Tá? Agora, para isso tem que encontrar a área tem que ser um preço acessível, né? Hoje o mercado está muito valorizado, então, né, por conta desse boom imobiliário, as terras estão muito mais caras, os imóveis estão muito mais caros, então a gente tem que olhar isso com muito cuidado para colocar um dinheiro público aí, né? Então, esses são os caminhos. Agora, tem sido abertas muitas empresas, microempreendedores no município, como no país também, com a nova lei do a MEI, né? Microempreendedor individual, tá certo? Essa lei facilitou muito a abertura de pequenos negócios, que é um sujeito que toma conta do negócio dele, né? Ele é o empregado, ele é o patrão, ele é tudo, né? Tá certo? Isso já, a lei federal já contempla. Nós vamos para mais um rápido intervalo e já voltamos. Não saia daí. E aí, tá pronta? Tô. Pepe, tô com medo. Confia no papai, filhinha. Eu nunca vou te deixar cair. Segura, pai. Segura. Uau! Que linda. Fundação Abrinq, abrindo para as crianças o coração do Brasil. Requebra bombom, nome, ai, requebra bombom, nome, ai, requebra bom, nome, ai, requebra bombom, nome, ai, requebra bom. Dessa vez eu quero ver você mexer, quero ver. Requebra bombom, nome, requebra bombom, nome, ai, requebra bom, nome, ai, requebra bombom, nome.
Constituição Federal, artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. O sinal vermelho não é vermelho por acaso. Obedecer a sinalização. Esse é o código. Estamos de volta com a Agenda 21 nas eleições 2012, hoje conversando com o candidato Gabriel Ferrato, do PSDB. Nesse bloco, trataremos do tema saúde. E a primeira pergunta será dirigida por nosso convidado, Roberto Palmieri. Bem, Ferrato, a rede municipal de saúde é uma necessidade fundamental para toda a população, a mais fundamental. Queria ouvir do senhor o que o seu programa pretende fazer em relação à atual rede, tanto em termos de ampliar para atender melhor a população, quanto a melhorar os serviços já instalados. Primeiro que foi ampliado muito, né? Quer dizer, nos últimos 8 anos, você teve pelo menos 50 novos equipamentos de saúde implantados na cidade, né? E alguns que têm resolvido grandes problemas, né, de saúde nos locais. Por exemplo, você tem um hospital dia lá que é o AMI, né? Que faz pequenas cirurgias, que foi um avanço fantástico para a cidade nessa área. Tivemos a clínica de olhos, né, para gente que tem problemas graves na vista, nos olhos, né? A clínica de olhos, nova também. Temos uma clínica só para trabalhar com o diabético e outras doenças assemelhadas, tá certo? Essa semana foi inaugurada a nova central de fisioterapia, moderníssima, piscina, com tudo. Outros serviços que foram instalados, o programa de atenção domiciliar, o SAMU, enfim, tem uma série de equipamentos novos e unidades novas, serviços novos, né, que foram implantados na cidade, e a expansão, que eu acho fundamental, do Saúde da Família. Né? Até porque quando eu estive no Ministério da Saúde, essa era a nossa discussão, como é que você expande a atenção básica no país, que é a primeira consulta, né, é acompanhamento da família pelo médico, agentes, enfermeiros de saúde da família. Bom, isto está instalado e precisa funcionar cada vez melhor, né? Esqueci de mencionar, tem a Central de Ortopedia, que também é uma referência, né, hoje na região, né? Isso tem que funcionar melhor, é isso que a gente tem o tempo todo. Identificou problemas de funcionamento, você tem que fazer intervenções gerenciais, administrativas, para funcionar melhor, não é? A novidade, na verdade, da nossa gestão é o hospital regional novo, o hospital que vai funcionar a partir do ano que vem, que vai ficar pronto este ano, né? Pronto fisicamente, nós vamos ter que dar prosseguimento à instalação desse hospital. Acho que isso vai consumir muito das nossas energias, até porque a questão de internação hospitalar em Piracicaba é, às vezes, um problema, né? Que a pessoa... nós temos 2 hospitais, né, que prestam serviço ao SUS, é o Hospital da Cana e a Santa Casa. Às vezes estão superlotados e, portanto, as pessoas são obrigadas a ficar no pronto-socorro, embora em boas condições, aguardando internação. A gente vai eliminar esse problema, né, ou amenizar muito esse problema com o novo hospital. Isso acho que vai ser o grande desafio do próximo governante, né, nessa área de saúde. Como o senhor citou, é um grande desafio também manter e atrair bons profissionais na área da saúde, comprometidos, motivados. Qual seria o seu plano de governo para diminuir esse rodízio constante entre esses profissionais e sobre o problema que nós temos de infraestrutura?
São duas coisas diferentes. Tem os profissionais de saúde e tem os médicos. Os profissionais de saúde têm uma remuneração bastante adequada, às vezes superior ao mercado, né? Os profissionais de saúde. Tem os médicos. Os médicos, eles são um pouco itinerantes mesmo. Então, às vezes, eles entram no sistema nosso, ficam um tempo e vão embora. Por outras opções, por consultório particular, por tudo mais, né? Esse movimento é um movimento nacional, não é um movimento só local, né? Bom, a gente continua fazendo o quê? Continua abrindo concursos públicos para repor essas perdas e para ampliar o número, tá certo, de profissionais. Eles já têm um incentivo, viu? Eles têm um prêmio produtividade aí, todo o pessoal da saúde já tem um incentivo, né? E, portanto, tem uma remuneração adequada para os padrões locais, tá certo? E não há muito o que fazer, até porque a remuneração que recebe aqui é equivalente da região toda aqui, né? Então, aí não há muito o que fazer. O que se tem que fazer é melhorar, onde for necessário, a administração dos serviços e não a atração de profissionais. Ao contrário, todos querem entrar na nossa rede, viu? Os profissionais de saúde querem entrar na nossa rede. O problema dos médicos é diferente dos demais profissionais de saúde. Bom, todo mundo fala, né, no aumento da rede, né, mais postos de saúde e tal, mas isso também tem um outro lado, né, que é a prevenção, né? A prevenção em relação a problemas de saúde pública, DST, a dependência química. No seu plano de governo está colocado isso? Tem um espaço especial para isso? Toma diversas áreas, é verdade, né? Por exemplo, eu fui secretário da Educação. A gente trabalha a questão das drogas, da dependência química, né? Desde criancinha, né? Da violência, da prevenção, né? Desde pequenos. Então, tem o lado da educação. Tem o lado que funciona bem, que é o lado de esportes e recreação e lazer. Por isso que foram criados tantos parques, né? Novas áreas de lazer, e até as academias ao ar livre, né? Para que as pessoas tenham aí, trabalhem essa questão da prevenção, né? Da doença. Então, e tem o trabalho de toda a equipe de atenção básica de saúde, que também trabalha com as famílias, principalmente onde tem saúde da família, tá certo? Ele trabalha muito com as famílias nessa questão de prevenção. Então, esse conjunto todo vai continuar trabalhando assim. E trabalha exatamente na prevenção, né? E não é na cura das doenças. Nós vamos para mais um rápido intervalo e já voltamos. Não saia daí. Tem dois jeitos de conter as mudanças climáticas. O primeiro jeito, você se torna um cara popular, inicia uma carreira política meteórica, se candidata a cargos públicos, é eleito presidente, transforma o país numa superpotência. E aí, convence os outros países a parar de poluir o planeta. E o segundo jeito de conter as mudanças climáticas? Ué, use só lâmpadas fluorescentes. Salvar o planeta é agora ou agora. O programa Agenda 21 nas eleições 2012 está de volta para o bloco sobre o tema educação. E para a primeira pergunta eu gostaria de convidar o professor Luiz Veloso.
Bom, vamos falar sobre educação, Gabriel. E apenas o aumento do número de escolas e creches não quer dizer que o ensino melhora, né? O investimento, o apoio para a qualificação e a valorização do profissional também dá a possibilidade de uma melhora no ensino. Tem algum plano, algum ponto principal no seu plano de governo para isso? Olha, primeiro nós já fizemos uma melhoria aí nas condições, não só de trabalho dos professores, né? Mas também os valorizamos do ponto de vista da remuneração, né? Para você ter uma ideia, nos últimos 3 anos que eu estive à frente da Secretaria, nós demos um aumento no vencimento básico dos professores de 70% nominal, né? Nos últimos 8 anos, um aumento real de em torno de 50%. Quer dizer, não é pouco, né? Então, a gente procurou valorizar no limite do orçamento da educação os profissionais da educação, né? Então, associado à valorização, a gente trabalhou também as questões pedagógicas todas, tanto no infantil quanto no fundamental, que são são de nossa competência, né? E aí, na questão da qualidade, né, nós avançamos muito. Nossos indicadores, do ensino infantil não existe, na educação não existe, mas do ensino fundamental são os melhores do país, estão entre os melhores do país, né? Que é fundamentalmente o quê? Alfabetizar bem as crianças. Essa é a nossa responsabilidade do município. Então, a criança que é bem alfabetizada até os 8 anos de idade vai ter uma possibilidade de ir bem na educação o restante da sua vida. Aquela que for mal alfabetizada perde ali as possibilidades de seguir em frente. E uma outra coisa importante nessa área ainda foi a pré-escola, né? A pré-escola, que é 4, 5 anos de idade, todos os estudos e pesquisas internacionais mostram o seguinte, que a criança que passar pela pré-escola, qualquer que seja o tempo parcial, o que for, passou pela pré-escola, tem possibilidade, terá, na média, 20% de desempenho superior a quem não passou pela pré-escola. E aí tem vaga para todo mundo na pré-escola, né? Meio período tem para todo mundo, tem período integral para uma parte, meio período para todo mundo. Então a gente fez isso nesses últimos anos para melhorar a qualidade da educação. Os indicadores são todos muito bons. Do lado dos pais, para você ter uma ideia, foi feita uma pesquisa, não por nós, pelo pessoal da USP, né? 98% dos pais consideram a nossa escola infantil ótima ou boa. E no ensino fundamental, 93% de ótimo e bom. Portanto, a gente está conseguindo manter uma escola de qualidade desde o infantil até o primeiro ciclo do fundamental no município, né? E, portanto, a gente deve continuar o quê? Valorizando os professores, dando condições de trabalho. Isso está no plano, a continuidade da valorização dos profissionais da educação. Em relação aos períodos, como o senhor vê a possibilidade de oferecer a educação em período integral na rede municipal? São duas coisas, né? No infantil, né, já existe metade das crianças em período integral, metade em parcial, mais ou menos, tá certo? O que nós temos que fazer no infantil é ampliar as vagas em período integral, principalmente para a mãe que trabalha o dia todo e não tem com quem nem vai buscar a criança na escola. Aquelas famílias que tem alguém na família que pode buscar, né? Essa continua no parcial, não teria problema, mas integral, para essas mães, a gente precisa aumentar. No fundamental, nós fizemos uma experiência este ano aqui, para 1.600 crianças, né? Nós temos 15 mil na rede, 1.600, estamos oferecendo a oportunidade da criança continuar na escola no contraturno, que a gente chama, no turno contrário às suas aulas, né? E ali, inclusive, tem parceria aqui com o IMEP, né? Oferecendo esporte, oferecendo informática, oferecendo toda a área de artes, teatro, etc., música, tá certo? Inclusive com estagiários aqui da própria IMEP, a gente está fazendo esse trabalho com esse número de crianças. Há que entender que tem que avançar isso, que seria o turno integral para as crianças. Mas depende também da vontade dos pais, que, né, não é só nossa vontade, dos pais e das crianças ficarem o tempo todo na escola, né? E não dá para ampliar, aqueles que dizem que dá para ampliar para todos com a rede que está aí, não dá. Por quê? Porque você não consegue conciliar uma escola funcionando de manhã e à tarde com turmas regulares e mais aquela turma adicional que vem no turno contrário. As escolas não têm um tamanho ainda suficiente para atender todo mundo hoje.
no futuro. Então, gradativamente, a gente pretende ampliar, isso também está no plano, ampliar esse período integral nas escolas. Hoje, em torno de 1.600 crianças, e a cada ano a gente vai aumentar um pouco isso. Ferrato, a gente percebe que a educação tem uma transversal no seu programa de governo. Apareceu desde na saúde preventiva, na formação profissional, em várias temáticas. E até pela sua história dentro da atual prefeitura. Para esse mandato, para os próximos 4 anos, quais são os maiores desafios e quais são as prioridades no seu programa de governo? Já que não dá para pôr muita energia em tudo de uma vez só. Quais vão ser as principais prioridades dentro do seu governo na educação? Tá. Na educação infantil, aí, principalmente para atender a mãe trabalhadora, é ampliar vagas em creche. É prioridade. E foi nos últimos 8 anos e continuar sendo, tá certo? Ampliar vagas e, em especial, as vagas em período integral, que foi o que eu disse um pouco antes. Isso é fundamental. No ensino fundamental, continuar avançando na melhoria da qualidade, continuar avançando. Né? Nós temos um programa que é o Ler e Escrever, que está funcionando muito bem, está há 3 anos implantado na rede, já com resultados magníficos. Ainda não atingiu os 5 anos da criança, né? A hora que ele atingir os 5 anos, tem a impressão que os resultados serão ainda melhores. Continuar valorizando os profissionais da educação, né? É isso fundamentalmente. E a questão que foi colocada anteriormente, de ampliar, no caso do ensino fundamental, o período da criança na escola, oferecendo outras opções além da educação formal, né? Que é essa coisa da arte, da música, da informática, etc. Tá certo? Esse continua sendo o nosso grande foco. Isso a gente fez e, portanto, dá para continuar fazendo, tá certo? Não estamos inventando nada. É continuar fazendo, ampliando esse serviço. Aí essa é a proposta fundamental. Aí não tem mágica, não tem nada, é só continuar fazendo. Nós vamos para mais um intervalo e já voltamos. Não saia daí. Aqui eu pego muito. Eu estou aprendendo a ler aqui na minha escola. Eu aprendi a fazer meu nome de letra cursiva. Primeiro o S, depois o A, depois aquilo assim. Educação. Esse é o nosso jeito de mudar o mundo. O programa Agenda 21 nas eleições de 2012 está de volta para o seu 6º bloco, hoje conversando com o candidato Gabriel Ferrato, do PSDB. Nesse bloco trataremos do tema segurança e nosso convidado que conduzirá a primeira pergunta, na verdade, é uma convidada, Sandra Novaes, da UCIP Pira 21. Bom, Ferrato, com o crescimento da cidade, também aumentou a criminalidade. Como o senhor pretende atuar nessa área no seu governo? Olha só, tem umas questões de curto prazo. Questões de curto prazo, inexoravelmente, não tem saída. Qualquer governante tem que fazer. Tem que aumentar efetivo de polícia, tem que aumentar a viatura, tem que fazer polícia preventiva, etc. Agora, veja, tem que entender que o prefeito ele é responsável só por uma das forças policiais, que é a Guarda Municipal. O prefeito não é responsável pela Polícia Militar, nem pela Polícia Federal. Portanto, o que a gente tenta fazer nessas coisas é tentar trabalhar em conjunto no que for possível, né? Então, aumento de efetivo a gente fez o tempo todo. Tanto é que Piracicaba não só aumentou efetivo, viaturas, tanto da Guarda Municipal quanto da Polícia Militar, como veio o helicóptero Águia, que tem ajudado no combate ao crime e tal. Isso é trabalho de curto prazo, a gente vai continuar fazendo isso, não tem que inventar roda ou reinventar roda. E tem um trabalho de médio prazo. O trabalho de médio prazo é aquilo que a gente tem feito na educação. A educação é central para mudar a cultura da violência, né?
a cultura do crime, né? E o crescimento econômico, né? Que gera oportunidades de emprego às pessoas. Essa combinação tem que fazer permanentemente, né? Então, não é uma ação só, são várias ações simultâneas que você tem que fazer. Os resultados, às vezes, não vêm no curto prazo, vêm no médio prazo, né? Então, essas ações a gente vai continuar fazendo, da formação profissional, da educação, né? Da criação do cidadão mais consciente, menos violento, etc. Tem um grande trabalho com as crianças nossas sobre a não violência, no respeito ao outro, né? E a gente trabalha muito isso na educação. A gente provavelmente vai gerar uma nova geração, né, que será melhor do ponto de vista da convivência social, né, e pacífica. Mas no curto prazo você tem que enfrentar o que está aí. Né? Enfrentar o que está aí é mais polícia mesmo, é mais viatura, é mais ação da polícia, não tem muito o que fazer. A gente vai continuar nessa linha. Obrigada. E, Ferrato, uma preocupação de todos é quanto aos jovens, juventude que, por uma série de fatores, às vezes por falta de opção, por falta de oportunidades, por questões relacionadas à droga e muitos outros fatores, acaba indo para o crime. Há ações específicas em seu programa de governo para dar um outro destino para esses jovens em situação de risco, para que eles tenham um futuro melhor, ao invés de aumentar a criminalidade na Olha, cidade? eu participei de alguns debates, até que na Unimep mesmo, na educação, né? Eu sempre disse o seguinte, olha, há um problema nesse país quando o jovem passa ali dos 15 anos para os 16, ele entra no ensino médio, tá certo? Como ele vem mal formado antes, o ensino médio para ele é uma tragédia para ele não consegue nem acompanhar o ensino médio, tá certo? Dá um desalento. Nesse desalento, ou ele cumpre o ensino médio para ter o diploma, porque alguns empregos exigem que ele tenha ensino médio, mas ele não estuda no ensino médio, tá certo? Ele passa pelo ensino médio. Se a gente criar aí oportunidades, eu disse uma pergunta anterior, a esses jovens, neste momento, que é crucial da vida dele, né? Para o futuro dele é aí, no ensino médio, que o futuro vai estar sendo definido. Ou ele vai para a universidade, ou vai para o mercado de trabalho. Define aí, dos 15 aos 18, né? Bom, aí nós temos que ter alternativas, né? Então, a ideia que é antiga, que só agora começou a ser adotada por alguns governos, né? E São Paulo saiu na frente, inclusive, é dar formação profissional aí nessa faixa, no segundo ano do ensino médio. Porque aí o desalento diminui, abre perspectivas de ir para o mercado de trabalho, pelo menos temporariamente, até que tenha vontade de ir para o superior, por exemplo, tá certo? Disposição de ir para o superior. Depois, às vezes o jovem entra numa área, por exemplo, ele vai e faz curso de contabilidade, tá certo? Ensino médio, né? E profissional faz contabilidade. Vai trabalhar numa empresa na área de contabilidade, como técnico. Aí fala, poxa vida, eu posso ser administrador de empresa. E vai e faz o curso superior depois de administração de empresa, entendeu? Mas depois, o que você não pode é perder esse jovem nessa faixa etária. E nós estamos perdendo o jovem nessa faixa etária do ensino médio. É aí que há desistência, é aí que é falta de vontade, é aí que há desalento. Então o trabalho, para mim, tem que ser esse. Bom, alguns pontos dessa pergunta, né, enviada aqui para a gente, né, falar. Você já comentou como melhoria da infraestrutura sobre com iluminação pública, né, a presença da Guarda Civil, né, em relação à instalação de sistemas de monitoramento e também uma possibilidade que se tocou no assunto da Guarda Civil e também da Polícia Federal, né, e da Polícia Militar. Existe uma possibilidade de integração dessas polícias além desse monitoramento, desse sistema de monitoramento? Tenta-se permanentemente, tá certo? Tenta-se permanentemente a articulação dessas polícias. Talvez a gente tenha que insistir nisso, né? Que haja maior integração, mas as corporações são diferentes, inclusive têm culturas diferentes, né? Então tem que se continuar insistindo e trabalhando nessa direção. Isso, por suposto, temos que continuar fazendo, né? Mas você tocou num ponto que eu não havia tocado antes, que é importante. Se você olhar a cidade, se andar pela cidade hoje, tinha vários pequenos cantos do município que era mato, tá certo? O que foi feito nesses cantos? Pequenos jardins com banco, com iluminação, essas lâmpadas, né, essas lâmpadas redondas, para iluminar bem, porque isso também aumenta, né, a segurança. Isso nos vários cantos da cidade, a gente vai continuar fazendo isso. Lugares de convivência, inclusive, né, das pessoas dos bairros, começaram a sentar ali, conversar, tal, e iluminar isso tudo, né?
E o sistema de monitoramento a gente vai ter que continuar ampliando, né? O pelotão escolar nas escolas a gente vai ter que continuar ampliando, né? E com monitoramento provavelmente de alguns locais ali na entrada da escola, não dentro da escola, jamais, certo? Mas ali fora, para ver o ambiente externo da escola com o pelotão escolar. Isso a gente tem que continuar fazendo, né? Que é a forma preventiva, né? E não do enfrentamento do crime, mas preventiva, para evitar que as coisas aconteçam. Então, iluminação pública é essencial, sistema de monitoramento é importante, nós temos um sistema de monitoramento e temos que ampliá-lo, e a gente vai continuar ampliando. É o que dá para fazer, né? Isso a gente vai continuar fazendo. Nós vamos para o nosso último intervalo e já voltamos. Não saia daí. O Agenda 21 nas eleições 2012 está de volta para o seu 7º e último bloco, onde falaremos do tema meio ambiente. Para tal, eu convido o Roberto Palmieri, do Imaflora. Fernando, a primeira questão é sobre nossos recursos hídricos e matas ciliares. O Plano Municipal de Recursos Hídricos do município prevê que a Prefeitura recupere 35 nascentes por ano. Essa é uma meta para a Prefeitura. O seu plano de governo prevê ações específicas para a recuperação de nascentes no município? A gente vai cumprir o plano, né? O plano foi elaborado, muito bem elaborado. O plano, tecnicamente, você deve conhecer, muito bem feito, muito bem elaborado. A gente vai cumprir o plano, mas a gente tem cumprido todos os planos que a gente fez. É isso. Então, e esse é um compromisso seu de manter então, o plano de realmente da mesma maneira, claro. Atingir essas metas. Né? E outra questão é sobre resíduos. Hoje, atualmente, Piracicaba recicla aproximadamente 2% dos seus resíduos. Quais ações que você pretende desenvolver para melhorar esses índices? E se há um compromisso de atingir uma meta de porcentagem? Não, a gente quer atingir 100%, né, de coleta seletiva, quer atingir. Vamos trabalhar nessa direção. E o lixo coletado, terá 100% de... Ferrado, desculpe, eu me refiro à reciclagem. Então, de reciclagem. De 100%, hoje são 2%. A ideia é atingir os 100%. No novo contrato, né, da nova empresa, você vai ter uma usina, né, de tratamento do lixo, que vai sobrar do lixo original cerca de 20% só. Mas vai virar compostagem, né? Esse 20% é que terá que encontrar uma alternativa de aterro, não é? Novo aterro, para esse lixo, não é? E para não enviar mais a Paulínia como a gente envia hoje por conta da falta desse contrato, né? E a reciclagem desse lixo que será coletado será 100%. Será 100%, portanto, né? E rapidamente, pela empresa, rapidamente a gente vai atingir essa meta do 100% de reciclagem de todo o lixo coletado, né? Ainda sobre reciclagem, na cidade o índice é muito baixo de reciclagem, né, domiciliar. Eu queria saber se o senhor tem alguma proposta para melhorar esse índice e se a prefeitura tem algum programa de reciclagem do próprio material que ela utiliza. Veja, primeiro que o lixo, nessa nova usina, ela vai selecionar o que é reciclável ou não. A própria usina tem um sistema de seleção do que será reciclável.
Portanto, por menos... Hoje, qual é o problema? É que as pessoas, aliás, poucas, né? Poucas. Em casa a gente faz, mas em vários domicílios não se faz. A separação do lixo que vai para a cooperativa e assim por diante, tá certo? Então é por isso que é baixo, porque várias pessoas aderem, poucas pessoas aderem, né? E passa por um tratamento lá ainda não industrial. Agora você vai ter um tratamento com essa nova usina industrial, que vai selecionar o que é reciclável do lixo. E esse reciclável do lixo será reciclado, tá certo? Então, agora uma outra dimensão que a gente vai ter no lixo da cidade, na reciclagem do lixo da cidade. Não é essa coisa que a gente tem hoje, é muito diferente do que tem hoje aí. A prefeitura hoje não tem nenhum programa que recicle o material? Não, algumas áreas têm lá, né, separam o seu lixo e tal, mas entra para esse sistema que a gente conhece, que é o sistema de toda a cidade, é o mesmo sistema. O que eu estou dizendo é que a nova usina, ela vai separar o reciclável. Isso vai auxiliar muito, né? Quer dizer, é um outro processo, é um processo muito mais, eu diria, industrial do que esse quase artesanal que a gente faz, né? É mais industrial. Portanto, é um avanço fundamental nessa questão da separação do reciclável e da reciclagem do reciclável, tá certo? Para ser bem preciso. Bom, candidato, nós estamos chegando ao final desse programa, mas eu gostaria antes de lhe conceder 30 segundos para suas considerações finais para quem nos assiste. Bom, primeiro agradecer aos entrevistadores, foram muito simpáticos e fizeram perguntas que são da maior importância, né, para os destinos dessa cidade, né? Foi muito importante esse momento aqui com vocês, porque a cidade, primeiro, precisa conhecer quem são seus candidatos, né? Segundo, quais são suas ideias, né, para enfrentar aqueles desafios que ainda estão presentes, que vocês colocaram muito bem, quais são os desafios que a gente ainda tem que enfrentar. Por mais que um prefeito venha, faça e realize, sempre teremos problemas novos a serem enfrentados e aperfeiçoar o que já foi feito, né, o que já está aí e assim por diante. Então, foi muito importante este momento, né, para o nosso munícipe, né, se informar sobre os candidatos e os projetos e as ideias e planos que ele tem para a cidade, para tomar sua decisão consciente do voto aí no dia 7 de outubro. Muito obrigado a todos. Agradecemos mais uma vez, então, ao candidato, professor Gabriel Ferrato, pela presença, também aos nossos convidados, Sandra Novaes, da UCIP Pira 21, o engenheiro Roberto Palmieri, do Instituto Imaflora, e o professor Luiz Antônio Veloso, da Unimep. Agradecemos também sua parceria e lembramos que essa série de programas está à disposição também nas redes sociais das entidades promotoras. Essa é uma iniciativa coletiva da UCIP Pira 21, Piracicaba Construindo o Futuro, da TV USP, a televisão educativa da Universidade de São Paulo, da Subseção Piracicaba, da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, do Instituto Imaflora, da Associação Comercial e Industrial de Piracicaba, a ACIP, e da Universidade Metodista de Piracicaba, Unimep, através da TV Unimep e da Faculdade de Comunicação. Obrigado pela sua audiência e até a próxima edição. Tchau!